Olá a todos, bem-vindos ao 12º webinar Leia, desta vez sobre estratégias para o aluno manter a autonomia, o foco e a motivação no ensino à distância, sobretudo no seu estudo autónomo. Esta apresentação é dirigida a alunos, sei que há alguns hoje a ouvir-nos, é dirigida a encarregados de educação que querem ajudar os seus alunos a serem mais autónomos e terem mais produtividade, e é também dirigida a professores e diretores de turma que querem aconselhar os seus alunos e fornecer-lhes algumas ferramentas que consigam aumentar o seu foco e a sua motivação. Agradeço à Leia o convite para estar aqui a falar deste tema que gosto tanto. Eu sou Ana Mafalda Lapa, sou professora no agrupamento de escolas da Cidadela, sou professora de Biologia, dinamizo também aulas de Cidadania e sou responsável por um gabinete, o Gabinete de Integração do Aluno, o GUIA. Nós no GUIA ajudamos os alunos que entram de novo a integrarem-se no 5º ano, ajudamos também muito, e o nosso foco é muito, os alunos do secundário, para entrarem no superior, não só num curso que queiram realmente, mas também num curso para o qual tenham competências e ganhar competências. E depois também temos alguns projetos paralelos, como a ajuda aos alunos estrangeiros, temos um projeto na área do digital, na área da ciência, que é um clube Ciência Viva, e temos também um projeto de solidariedade, que engloba vários projetos também. Então, tem aqui o Facebook, o QR Code para o Facebook do nosso gabinete, se quiserem espreitar um bocadinho melhor algumas das tarefas que fazemos. Começando então por ver só aqui o que é que vamos falar hoje. Vamos falar do estudo, sobretudo do estudo autónomo em casa, o trabalho por objetivos, como se pode combater a procrastinação, como se pode organizar o estudo, métodos de estudo e hábitos saudáveis. Vamos também falar dos exames, porque eu sei que uma das questões que agora preocupa muito, e também recebemos algumas perguntas nesse sentido, são os alunos que depois desta maratona ainda têm um exame para fazer e, portanto, que estão a ser postos à prova de várias formas diferentes. Neste momento, para esses alunos, as exigências também são muito, muito grandes e, portanto, vamos falar aqui um bocadinho do que fazer na véspera do exame, o que fazer no dia quando se está a ler o enunciado e o que fazer quando se está a responder. Vamos dar aqui algumas ideias que podem ajudar alguns alunos. Antes de mais, é muito importante percebermos que estes jovens confinados e privados das suas relações sociais estão com uma tarefa muito difícil. Não é fácil para ninguém estar a habituar-se de repente a uma situação para a qual não teve tempo para se preparar. Mas para os alunos também não é fácil e, em primeiro lugar, temos que aceitar isso, tem a ver com as dificuldades que existem e, portanto, temos que aceitar e ajudar, mas saber que é normal que existam essas dificuldades. Portanto, para vocês pais que têm em casa filhos com alguma dificuldade de concentração e de motivação, isso é perfeitamente natural, tem a ver com esta situação que estamos a viver e vamos ver aqui algumas ferramentas para ajudar com calma esses jovens a ultrapassarem as suas dificuldades. Em relação ao estudo em casa, então, é muito importante manter o foco realmente quando se está no estudo sozinho. Às vezes em sala de aula é mais fácil, mas é mais difícil quando se está sozinho a fazer um trabalho e, portanto, não se tem o apoio de ninguém, nem temos ninguém para nos estar ali ao lado a tentar puxar por nós. E começar por falar aqui um bocadinho do local de trabalho. E quando falamos do local de trabalho de um aluno, não podemos estar a falar da cama. Portanto, para vocês alunos mais velhos que estão aqui a ouvir isto, a cama não é um sítio bom para estudar. O nosso cérebro associa a cama a um local onde vamos relaxar. Portanto, se tentarmos estudar lá, não vamos ser tão produtivos. Pior é que depois, se calhar, também não dormimos bem, porque depois, quando nos formos deitar, o nosso cérebro também associa aquele sítio ao sítio onde nós estivemos o dia todo a trabalhar. Portanto, é bom separar as águas. Idealmente, deveriam ter uma secretária. Eu sei que, se calhar, agora em casa não há uma secretária para cada pessoa que está a trabalhar, mas ainda assim podemos ser criativos e usarmos a mesa da cozinha e usarmos a mesa da sala e usarmos os vários sítios onde seja possível trabalhar dentro das limitações que temos. E é verdade que tudo aquilo de que vamos falar é impossível falar aqui sobre alguma coisa sem pensar que existem muitas discrepâncias neste momento em relação ao material que cada um tem em casa, aos dispositivos, a tudo isso, não é? Portanto, isso é de facto uma situação muito complexa que estamos a viver agora. Em relação então ao local de trabalho.
eu partilhei aqui este estudo porque achei muito interessante da questão da procrastinação e do excesso de material que às vezes temos nas nossas casas. E quando nós estamos a falar em procrastinação, estamos a falar em empurrar com a barriga, ou seja, eu vou fazer amanhã. A minha dieta começa amanhã, o meu estudo começa hoje à tarde, preciso aqui de fazer um trabalho, mas vou inventar mil e uma desculpas. Até vou arrumar o meu quarto, vou fazer tudo o que é possível, arranjar mil desculpas para não ir de facto fazer aquela tarefa. Isso é procrastinar, o que muitas vezes nos expõe a nem sequer gozar do pecado que estamos a fazer, porque só estamos preocupados com aquilo que devíamos estar a fazer e não estamos. Ora, está provado que ter muito material em cima da mesa é amigo da procrastinação. Portanto, o que é que nós devemos fazer? Devemos ter em cima do local onde estamos a trabalhar portanto, da nossa mesa de trabalho, devemos ter só aquilo que precisamos mesmo para a tarefa que vamos fazer agora. Ou seja, se eu vou estudar agora uma coisa e à tarde vou estudar outra, eu não devo ter já o material da tarde em cima da mesa. Eu devo ter aquele material que eu preciso para ter agora e não ter excesso de material. E depois, muito importante também, a iluminação. Eu devo ter uma boa iluminação, porque isso também ajuda a estarmos focados. Em relação aos acessórios, neste momento é difícil dizer a um aluno ou a um filho para não ter consigo o tablet ou o telemóvel, sendo que, ou o computador, sendo que é nestes locais que ele vai buscar o seu trabalho, muitas vezes, não é? Se calhar a maioria das vezes. Portanto, é um bocadinho difícil não terem de todo este material em cima. O que é muito importante é serem capazes de resistir aos apelos que este material traz. E é disso que vamos falar aqui um bocadinho. Portanto, o aluno, é verdade que o aluno está a trabalhar e simultaneamente está a receber mensagens do WhatsApp que está a responder e simultaneamente está no Instagram a pôr likes nas stories que gosta, ou que às vezes nem vê bem, mas que lhe parece que gosta. E até temos alunos a verem as séries na Netflix ao mesmo tempo que estão a trabalhar, outros com a televisão ligada. Portanto, todos estes elementos, embora muitas vezes possam parecer aos alunos que não os distraem, de facto tiram-lhes muito o foco. Aliás, este artigo que partilhei aqui convosco fala-nos que até o simples facto de termos um telemóvel em cima da mesa, mesmo que esse telemóvel esteja desligado ou que não estejamos a receber nenhuma chamada, só o facto de estar em cima da mesa é o suficiente para nos distrair. Portanto, idealmente, de facto, devíamos pô-lo noutra divisão. Devíamos estar a trabalhar, digo isto muitas vezes aos meus alunos, vais fazer o trabalho, então no momento que estás a fazer o trabalho, põe o telemóvel na divisão ao lado. Mas neste momento, de facto, isto é difícil. Então, algumas estratégias para passar a utilizar o telemóvel ou o tablet, mas de uma forma diferente. Uma delas é usar algumas aplicações que têm como objetivo aumentar a produtividade. Estão aqui 3, o Forest, o Cofidity e o Noisely. O Forest é uma aplicação que tem como objetivo manter-nos focados no nosso trabalho, não nos deixando ir a outras aplicações que são distratoras. Por exemplo, se eu estou a fazer um determinado trabalho e tenho o telemóvel ao lado, eu posso dizer ao Forest, registro que eu quero e configuro para... Eu agora vou estar 25 minutos e, portanto, vou pôr o Forest 25 minutos, em 25 minutos em ação. Como é que ele fica em ação? Nós ganhamos uma planta quando entramos no Forest e o objetivo é fazer essa planta crescer vigorosa. Se nós interrompermos o nosso trabalho para ir ao telemóvel, o telemóvel vai-nos avisar, através do Forest, atenção, que se agora fores ver um vídeo no YouTube, a tua árvore vai murchar. E, portanto, é boa ideia continuares a estudar mais um bocadinho. Ele diz quanto tempo falta, portanto, continuares a estudar mais um bocadinho, porque no final vais ter a tua planta. Com uma vantagem, é que nós vamos ganhando moedas e, portanto, até podemos depois comprar novas plantas mais complexas e o objetivo final é fazer uma floresta. Portanto, se nós formos conseguindo estes tempos de produtividade, nós vamos conseguindo fazer a nossa floresta. E isto até pode ser jogado com os professores, com os alunos, sei lá, cada um mostrar a sua floresta, fazer, não é? Portanto, que prova que eles não tiveram a usar o telemóvel fora de horas. Outra questão tem a ver com o que os alunos ouvem. É normal hoje em dia os alunos estarem com abafadores ou com headphones, porque de facto existe ruído em casa, não é? Estamos em teletrabalho, temos muitas pessoas a falar ao mesmo tempo e, portanto, não se consegue fazer de outra maneira, senão também não estamos concentrados. Mas muitas vezes o que eles escolhem para fazer o trabalho é que nem sempre é
o mais adequado. Muito embora lhes pareça às vezes que estar a ouvir música com som, estão concentrados à mesma, música com som, peço desculpa, música com letra, que estão concentrados à mesma, a verdade é que muitas vezes não estão distraídos com a letra. O ideal seria estudarem com música clássica, que está provado que aumenta a nossa produtividade, mas há alunos que ainda não descobriram que gostam de música clássica e nós vamos aceitar isso. E temos aqui algumas alternativas. Por exemplo, há muitos alunos que gostam de estudar no café, com o ruído de um café, de uma pastelaria, e o Coffeetivity é uma aplicação em que o aluno pode estudar ouvindo música de café. Tem aqui estas músicas que não têm estrelinha são as gratuitas, as que têm estrelinha são pagas. Aliás, quase todas estas aplicações de que vos vou falar hoje e que vou usar para tentar colorir e tornar mais apelativo o estudo, têm versões, são freemium, portanto têm uma versão gratuita e tem uma versão paga, mas com a gratuita já vamos muito bem servidos. Portanto, outra aplicação, eu gosto muito desta aplicação porque eu gosto muito de natureza, é o Noisily. O Noisily é uma aplicação que nos permite estudar e ao mesmo tempo ouvir sons, e por isso se chama Noisily. Nós podemos escolher os nossos sons um a um, portanto eu posso escolher se quero ouvir o chilrear das aves, se quero ouvir a água a correr numa ribeira, se quero ouvir chuva, trovoada, o ruído do vento a arrastar as folhas, se quero ouvir o ruído de um comboio em andamento, também tem som de fundo de café. Portanto, podemos usar várias destas, podemos escolher à mão quais são os sons que queremos, ou até podemos usar aqueles que aparecem automaticamente selecionados para produtividade ou para relaxamento. Ou então até podemos usar uma versão que vai colocando aleatoriamente os vários sons. Ao mesmo tempo, o Noisily vai dando várias cores diferentes, portanto ele vai mudando as cores. Portanto, a ideia é sempre a de estarmos concentrados e ouvirmos um som que nos relaxa e que nos torna mais produtivos. Outra questão muito importante é o trabalho por objetivos. A verdade é que o trabalho torna-se mais eficaz quando é feito por objetivos. Eu, quando vou trabalhar, tenho que saber exatamente o que é que eu quero de mim no final daquele trabalho e o que é que me deixa satisfeito, o que é que eu fui ali fazer e o que é que me deixa satisfeito. Os objetivos devem ser elencados, portanto, eu devo ter um elenco de tudo aquilo que eu quero fazer naquele dia e depois devo fazer ao final do dia, olho para aquilo que fiz, balancei aquilo e vejo, ok, se calhar os objetivos hoje foram muito ambiciosos, amanhã tenho que descer um bocadinho porque já percebi que não consigo fazer tanto, ou o contrário, se calhar fiquei muito aquém, sobrou um imenso tempo, então se calhar amanhã posso aproveitar e exigir um bocadinho mais de mim. O professor também pode ajudar o aluno a fazer isto e os encarregados de educação também. Portanto, a fazer a avaliação do seu plano, no fundo. Agora aqui, tendo um bocadinho, os alunos mais velhos já conseguem fazer sozinhos, os mais novos, se calhar, às vezes é um bocadinho difícil. Os objetivos, sempre que possível, devem ser definidos em SMART. Isto no início parece um bocadinho complicado, mas quando nos habituamos a fazer isto já sai muito rapidamente. Ora, o S de SMART vem de específico, portanto os objetivos devem ser específicos. O que é que eu quero dizer com isto? Que eu, por exemplo, não vou dizer, eu hoje vou estudar matemática, porque estudar matemática não é específico, mas se eu disser, eu hoje vou estudar as funções trigonométricas, pelos apontamentos que a professora deu, isto já está mais específico, certo? Portanto, eu já sei um bocadinho mais o que é que se pretende de mim. Mas depois devo juntar alguma coisa que seja mensurável. Porquê? Porque se eu digo só que vou estudar as funções trigonométricas hoje, eu não sei, de facto, no final do dia, se eu estudei tudo aquilo que queria ou não. Porque se estudar 5 minutos chega-me, e estudar 2 chega, e meia hora chega, não é? Portanto, eu tenho que saber exatamente o que é que eu quero de mim. Então, por exemplo, se eu disser que vou estudar, eu hoje vou fazer os exercícios do 1 ao 10 que a professora enviou na última ficha sobre funções trigonométricas. Se eu fizer isto, então eu já estou um bocadinho mais perto, portanto já sei no final do dia, se fiz o exercício do 1 ao 10 eu cumpri. Se só fiz 5, eu só cumpri na metade, se calhar tenho que reavaliar. Não é? Se só fiz, imaginem, só fiz 8, vou ficar a pensar, ok, porque é que eu não fiz os 10? Será que fui muito exigente? Será que me distraí? Não é? Portanto, devo ter aqui posso ter aqui vários pensamentos laterais em relação a isto. Deve ser alcançável,
Ou seja, eu não vou dizer que amanhã vou rever 2 capítulos da matéria do 10º ano para o exame, porque eu sei que eu se calhar num dia não consigo rever aqueles 2 capítulos. Portanto, eu devo pensar assim, de 0 a 10 quanto é que eu consigo alcançar? E esse valor não deve estar muito longe do 10 ou do 9 ou do 8, não deve estar muito cá para baixo. Se eu acho que de 0 a 10 consigo alcançar um, então eu não vou fazer aquilo, não é? Porque vou tender a procrastinar, porque eu acho que não vou ser capaz de fazer aquilo. Deve ser relevante. E aqui o relevante, se a matéria fosse toda decidida pelos alunos, seria sempre relevante, mas a verdade é que muitas vezes eles não decidiram que estão a estudar aquilo, têm que estudar aquilo, mas eles não conseguem de facto decidir. E então é boa ideia tornar relevante dentro do possível, ou seja, habituar-se a pensar um bocadinho em isto é relevante para mim, porquê? Na realidade, porque é que eu quero mesmo fazer isto? Eu quero fazer isto porque quero aprender mais, quero saber mais disto, quero fazer isto porque eu quero ter uma boa nota, eu quero fazer isto porque eu quero escolher a minha universidade e não deixar que ela me escolha a mim, e portanto quero ter uma boa nota para poder escolher, há muitas razões para se estudar. Deveríamos sempre que possível focar-nos muito no processo, não é? O ideal seria que cada um aprendesse porque está a ter prazer a aprender aquilo e porque aquilo o leva mais longe. Mas aqui há muitos fatores a ter em conta e cada um conhecerá melhor o seu educando ou o seu aluno para tornar aquela tarefa relevante. E por último, tem que estar alocado a tempo de alguma forma, ou seja, voltando ao exemplo da bocado, então eu hoje vou estudar as funções trigonométricas, vou estudá-las, vou fazer os exercícios que a professora deu do 1 ao 10 e vou estudar das 2 às 3. Pronto, aqui temos definido no tempo. E, portanto, é muito fácil no final do dia eu ver se consegui fazer isto ou se não consegui fazer isto. Um tema que me pedem muitas vezes para falar, que é um tema que eu também gosto muito, é a procrastinação. Procrastinar é uma arte e muitos de nós são mestres nesta arte, mesmo sem alguma vez termos sido formados para procrastinar. A procrastinação está muito, muito bem explicada, de uma forma muito hilariante, e aconselho que, se não viram, vejam mesmo, façam disto uma prioridade. Ver esta TED Talk dada pelo Tim Urban, sobre como é que funciona a mente de um procrastinador. E vamos todos rever-nos muito nesta palestra. Para quem não conhece as TED Talks, e aconselho mesmo a que explorem o site da TED, TED, põem no Google e aparece-vos o site da TED. O site da TED, a TED são as palestras mais vistas de sempre e funcionam tão bem por várias razões. Desde logo porque os oradores são sempre... a TED é muito exigente com os oradores. Eles têm uma série de regras que têm que cumprir. Por exemplo, só devem ter uma grande ideia por sessão. As sessões não podem exceder os 20 minutos. Portanto, há uma série de regras que ajudam a que haja tanto sucesso nestas TEDs. E, de facto, 20 minutos não é assim tanto tempo. E eu costumo dizer aos meus alunos do secundário que, se eles virem uma TED por semana, no final do ano viram 52 TEDs, ou seja, aprenderam sobre 52 assuntos. Isto é maravilhoso. Portanto, se puderem, se não conhecem, explorem. Há TEDs para todos os gostos. As primeiras vezes que forem, procurem lá na lupa, escrevam algum tema que gostem. Há de certeza uma TED, porque há TEDs sobre tudo. Procurem e vão encontrar. Em relação a esta TED do Tim Urban, de facto, ele explica porque é que nós temos esta dicotomia entre o ter que fazer uma tarefa, mas ao mesmo tempo sermos puxados para fazermos tudo menos aquela tarefa. E, portanto, isto explica exatamente como é que nós estamos a funcionar. Agora, quando nós procrastinamos, normalmente procrastinamos por uma destas 4 razões. A primeira, porque a tarefa nos parece muito complexa. A segunda, porque achamos a tarefa entediante, ou achamos que vai ser entediante, que aquilo vai ser uma chatice e que não nos vai entusiasmar nada, e portanto vamos adiante. Outra razão, muitas vezes, é a questão do tempo, nós acharmos que vou demorar imenso tempo a fazer isto e portanto não me vou pôr a fazer isto, depois não faço mais nada. E muitas vezes é porque a tarefa nos parece muito grande. Portanto, é muito para fazer e muito pesado e, portanto, eu não quero fazer aquilo porque aquilo é uma tarefa muito pesada para fazer. Então, há algumas estratégias para ajudar a não procrastinarmos. Uma delas, dividir uma tarefa
é sempre possível dividir uma tarefa em tarefas mais simples. Portanto, eu em vez de olhar para aquela tarefa como um bolo gigante, eu vou dividir lá as fatias. E vou fazer uma fatia hoje, outra amanhã, ou 2 hoje e 2 amanhã, ou uma hoje e outra para a semana, depende daquilo que é. Mas eu vou dividi-la em várias tarefas. E quando eu começar a fazer essas subtarefas, já me vai parecer mais simples. Outra questão é associar tempo a estas tarefas. As tarefas demoram tempo a fazer, portanto, eu vou fazer, a seguir preciso de tempo para outra tarefa e depois preciso de tempo para outra, portanto, alocar sempre quanto tempo é que eu vou demorar com cada uma dessas partes. Isto é muito importante porque nos dá uma perspectiva do futuro, não cria falsas esperanças de resolver muito depressa coisas mais complexas, e também não faz o contrário, que é nós queremos fazer tudo a despachar e depois ficar tudo mal feito, não é? Portanto, permite. Vamos ter de pensar mais ou menos quanto tempo é que eu preciso para fazer cada tarefa e registar. Depois, ajuda muito conversarmos com pessoas que nós reconhecemos como pessoas que não procrastinam e perguntar como é que elas se organizam. Ou até, para os alunos também é muito giro, falarem com alguém que já procrastinou e deixou de procrastinar. E, portanto, falarem um bocadinho dessa experiência também pode ser muito, muito interessante. Também ajuda a muitos de nós comprometer-nos contando a alguém. Ou seja, eu tenho um estudo para fazer e vou contar a alguém que eu vou fazer aquilo e que vou ter aquilo pronto até ao dia X. E isso ajuda-nos a cumprir de facto a tarefa, porque ainda por cima somos responsáveis porque depois temos que ir dizer àquela pessoa que não fizemos. Outra estratégia que ajuda é quando nós estamos bloqueados numa tarefa, a procrastinar porque não conseguimos mesmo, às vezes mais vale parar 5 minutos e fazer alguma coisa que nos saiba bem. Vamos apanhar ar, beber um copo de água, comer uma maçã, ir à varanda ver o sol. Portanto, fazer qualquer coisa e depois, quando voltamos para um espaço diferente. Por exemplo, se eu estava na mesa do quarto, o aluno estava na mesa do quarto, agora vai um bocadinho para a mesa da cozinha. E na mesa da cozinha tenta fazer a tarefa. Porquê? Porque também ajudamos a reprogramar o nosso cérebro. Portanto, quando mudamos de local, ele já não vai associar à mesma tarefa, apesar de ser a mesma. Ajuda-nos a associar como se fosse uma tarefa diferente. E por último, e muitas vezes esquecido e tão importante, é festejar. Nós temos que festejar as nossas vitórias, mesmo que elas sejam pequenas vitórias, porque uma vitória é sempre uma vitória e merece uma celebração. Como é que podemos celebrar? Se eu cheguei ao final de um dia de trabalho e me foquei, consegui manter-me a trabalhar, eu devo premiar-me com alguma coisa que eu quero muito fazer. Por exemplo, ok, agora sim vou ver a Netflix e vou ver aquela série que ficou para fazer, vou jogar ali um jogo de Fortnite ou de Call of Duty, portanto, vou premiar-me. E isto ajuda muito a nós sentirmos uma recompensa pelo nosso trabalho e, de alguma forma, indiretamente, da próxima vez, vamos lembrar-nos que a última vez que fizemos, tivemos uma recompensa a seguir. E, portanto, quando conseguimos fazer uma tarefa, devemos compensar. Com alguma coisa que nos dê prazer fazer, não é? Portanto, com alguma coisa que fique associada no nosso cérebro a isso que nós fizemos e que é essa tarefa, não é? Difícil que, entretanto, conseguimos fazer. A organização do estudo também é muito importante. Estudar de forma organizada também foi uma pergunta que foi feita. E aqui é importante falarmos um bocadinho da questão do multitasking. É muitas vezes associado ao facto de o multitasking às mulheres que conseguem fazer não sei quantas coisas ao mesmo tempo, sobretudo às mulheres, há homens muito multitasking, mas muitas vezes associa-se às mulheres, ela consegue estar a falar ao telefone e ao mesmo tempo está a fazer o jantar e está a ajudar um filho a fazer trabalho de casa e está a fazer não sei o quê. Isso é verdade, sim. O multitasking às vezes parece muito útil, mas muitas vezes é contraproducente, porque ao tentarmos fazer tudo ao mesmo tempo não estamos a fazer nada. E o que deveríamos fazer, em vez do multitasking, é, de manhã, antes de começarmos a trabalhar, nós fazemos uma lista de tarefas com prioridades. Portanto, há bocado, como vos dizia, os objetivos do dia, nós fazemos uma lista de prioridades. Eu sei quais são, e essa lista deve começar pelas 2 ou 3 tarefas que nós sabemos que temos que fazer naquele dia. São aquelas que são prioritárias e eu devo escrevê-las para não me esquecer, ali à cabeça, estas eu tenho mesmo que fazer hoje, e depois então seguindo por ordem de prioridades. Outra questão que também é muito útil é nós, e isto está provado, os especialistas dizem que se nós tivermos uma tarefa que demora até 2 minutos a fazer, que essa deve ser a primeira, porque nós vamos associar, já estou a despachar coisas, já estou a fazer coisas, e portanto vamos sentir mais produtivos e isso vai atrair mais produtividade. Portanto, tarefas com menos de 2 minutos devemos começar logo por fazer. Tarefas maiores, depende.
Se são muito complexas, devemos começar por essas tarefas. Se são mais simples, devemos fazê-las depois. Porquê? Porque quando o nosso cérebro está cansado ao fim do dia, acaba por ser muito mais difícil ter foco, não é? Portanto, devemos de facto começar pelas tarefas mais complexas e depois juntar as tarefas mais simples. Em relação aos métodos de estudo, há vários métodos de estudo. Muitos, poderia estar aqui uma sessão inteira a falar de métodos de estudo. Vou focar-me aqui um bocadinho, em ser uma coisa um bocadinho híbrida, que dê para os mais novos e para os mais velhos, mas sobretudo em métodos muito simples, mas muito eficazes. E vou começar com a técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro é muito usada, não só para estudantes, mas também para adultos no trabalho. A técnica Pomodoro diz que nós devemos estar a estudar 25 minutos e depois parar 5, e depois estudar 25 e depois parar 5. Portanto, são tempos de 25 minutos com 5 de intervalo para descanso ou para fazermos alguma coisa que nos apeteça muito fazer. Estes 25 minutos seguidos dos 5 devem ser feitos em blocos de 2 ou de 3, não é? Portanto, 2 vezes isto ou 3 vezes isto, consoante a idade do aluno, não é? Alunos mais novos farão menos, não é? Alunos mais velhos farão mais, depois isto depende um bocadinho, se estão no terceiro ciclo, se estão no secundário, se estão no segundo ciclo, não é? Portanto, o tempo que se vai fazer também depende de cada aluno, porque os alunos não são todos iguais e às vezes quando tentamos colocá-los com rótulos, nem que seja segundo ciclo, terceiro ciclo ou secundário, se calhar estamos a tratar alguns injustamente, porque até se dariam melhor com outra técnica. E, portanto, aqui também é sempre muito importante, quer como pais, quer como professores, percebermos o feedback que vem do aluno, se aquilo está a funcionar com ele ou não, sendo que, eu volto a dizer, no início, as primeiras vezes que estamos a usar uma ferramenta, demoramos sempre um bocadinho mais a integrá-la, não é? Primeiro estranha-se, depois entranha-se. Depois de estar entranhado, isto corre bem. Trago-vos aqui três sites onde podem descarregar cronómetros de Pomodoro. Portanto, o nome desta técnica tem a ver com os cronómetros de cozinha, não é? Cronómetros como este, que existiam muito nas cozinhas e algumas pessoas ainda têm. E de facto nós podemos usar qualquer cronómetro, não é? Um cronómetro no telemóvel, por exemplo. Mas este funciona bem. Temos aqui três sites: o Tomato Timer, o PomoFocus e o Pomodoro Tracker. Os dois últimos eu gosto muito porque permitem, além de terem o tempo, portanto, qualquer um deles, ao final daquele tempo, soa uma campainha, soa um alarme. E a ideia é, nós não interrompemos para nada durante aqueles 25 minutos e ao final de 25 estejamos a fazer o que estivermos, paramos, e durante aqueles 5 minutos fazemos alguma coisa de intervalo, fazemos alguma coisa que realmente nos dê muito gozo, que nos apeteça muito fazer. Aí sim posso ir pôr os likes no Instagram, ou posso ir gravar um TikTok ou qualquer coisa desse género. Portanto, posso ir fazer isso naquele intervalinho, não é? Mas tem que ser 5 minutos, não é 5 minutos e 30 segundos, é 5 minutos, e por isso é que acionamos um timer, é para termos a certeza que usamos exatamente aquele tempo. O PomoFocus e o Pomodoro Tracker têm uma característica que eu gosto muito, que é que nós conseguimos colocar as tarefas. Portanto, nós podemos pôr qual é a tarefa e ele, quando apitar, nós sentimos, ok, esta já está feita, não é? Pronto. Portanto, vai ajudar-nos também a cumprir, não é? Sobretudo para tarefas que nós achamos que são um bocadinho menos interessantes, e é dessas que, sobretudo, que falamos aqui, não é? Porque as outras, naturalmente, vamos arranjar maneiras de as fazermos. Outra técnica que eu também gosto bastante, incentivo muito os meus alunos a usar, e acho muito, muito útil, são os mapas mentais. Um mapa mental, no fundo, é um mapa de relacionamento de conceitos. Portanto, eu tenho vários conceitos e vou relacioná-los uns com os outros. Um mapa mental que é dado ao aluno, já feito, não o leva muito longe, mas um mapa mental que é feito pelo próprio aluno, e está provado que nós aprendemos mais quando fazemos. Portanto, se o próprio aluno fez o seu mapa mental, ele consegue, depois, quando for rever, ele vai lembrar-se porque é que ligou um conceito ao outro e o outro ao outro, e, portanto, ele vai ter muito mais facilidade em estudar. Além de que muitos de nós têm uma grande memória fotográfica e, portanto, nós vemos a matéria toda condensada numa folha, ajuda-nos depois no dia do exame, ou no dia do teste, ou para o ano, quando eu voltar a dar aquela matéria, ajuda-me a lembrar-me como é que aquela matéria estava relacionada, e eu vou-me lembrar de alguns aspectos que não me lembraria se fosse só uma folha de texto ou uma folha de resumo. Esta aplicação, o Poplet, é muito simples de usar, portanto, cada duplo clique na tela abre-nos uma caixa, outro duplo clique abre outra caixa, e cada vez que tocamos em duas caixas, ligamos essas caixas. Portanto, isto seria o básico. Depois podemos trocar cores, podemos aumentar o tamanho de letra, podemos
Podemos adicionar imagens a estas caixas e podemos até adicionar vídeos. Portanto, por exemplo, o professor mandou-me um vídeo para eu estudar qualquer coisa e eu agora vou associar aquele vídeo ali naquele sítio, porque quando for rever eu já sei que aquele vídeo está ali e vou aproveitá-lo para rever aquela parte. Portanto, é muito, muito útil. Estas ferramentas ainda têm um aspecto muito engraçado. É que elas permitem trabalho colaborativo, ou seja, eu posso ter um aluno numa casa e outro aluno noutra e estão os dois a trabalhar desta aplicação ao mesmo tempo e, portanto, estão a aparecer, até aparecem os nomes, quem é que está a fazer o quê, se nós quisermos, portanto, podemos deixar lá os nomes ou não, mas podem aparecer os nomes, eu sei quem é que está a fazer uma parte, quem é que está a fazer outra, como é que eles estão a relacionar e, portanto, um professor, se o trabalho de casa for, o trabalho assíncrono for o aluno a fazer um mapa de conceitos da matéria anterior, por exemplo, ou de um capítulo de matéria que se está a dar, eu consigo ver, ok, este aluno está a perceber mais isto, fez esta parte, aquele fez mais aquela parte, e depois até posso chamá-los a defender o trabalho e fazer perguntas cruzadas de um para o outro, portanto, dá muito para explorar. Os mapas mentais são um mundo, dá para explorar para muita coisa. Mais duas ferramentas de mapas mentais, o MindMaster, que também dá para usar muitos emojis e outras imagens muito gráficas, e o Google, que também permite o trabalho colaborativo e também permite adicionar muitos acessórios que tornam o mapa mental mais apelativo. Para trabalho mais de memória, também é muito útil usar estes cartões de memória. A ideia de um cartão de memória, portanto, um cartão de memória, se o estivermos a fazer de forma física, é um cartão em que eu, de um lado, portanto, imaginem um cartão, de um lado eu tenho uma definição, por exemplo, o título, e do outro lado tenho a definição por extenso. Portanto, o que é que aquilo quer dizer? Isto, por exemplo, pode ser útil, muito útil, sei lá, para as línguas ou para classificações. Tudo o que são classificações pode ser útil também. Portanto, aquilo que eu tenho que memorizar. E a ideia destes cartões de memória físicos é muito engraçada, que é, eu posso ter 3 caixas. Tenho uma caixa em que tenho tudo aquilo que eu já sei de cor, se eu sei que já sei aquilo. Tenho outra caixa, que é aquilo que eu sei mais ou menos, mas ainda me engano ali um bocado. E depois tenho uma terceira caixa, que é aquilo que eu não sei. E a ideia é começar a passar tudo para a primeira caixa. Portanto, quando eu começo a já perceber um bocadinho melhor, passo aquilo que eu não sei para a caixa do mais ou menos, e depois, quando eu já estou mesmo a perceber isto, então eu vou passar para a caixa do já sei. E eu vou vendo o que é que estou... E isto funciona muito bem, porque eu vou vendo o que é que estou a aprender, ou seja, vou sentindo que estou a aprender mais. E isso é extremamente motivador. Não há nada mais desmotivante que nós tentarmos estudar e vermos que não passamos do mesmo sítio, não é? Portanto, isto ajuda muito. Estão aqui algumas aplicações que permitem ir um bocadinho mais além nesta ideia. Portanto, o Anki, o Cram e o Study Blue. E, por exemplo, aqui no Study Blue tem aqui uma forma muito interessante de utilizar isto, que é, para já, isto pode ser colaborativo, ou seja, eu posso combinar, por exemplo, o aluno pode combinar com uns amigos, uns fazem cartões de uma coisa, outros fazem de outra, ou um professor com uma turma e cada um faz de uma coisa, e depois podem não só usar a aplicação para estudar, porque a aplicação pergunta e depois responde, mas podem usar para fazer várias questões, ou seja, podem fazer um questionário, um quiz, com várias questões relacionadas com isto depois. Portanto, o aluno estuda primeiro e depois faz. Portanto, até pode ser uma forma dos colegas fazerem questionários para os outros desta matéria que é mais memorizada. Não é tanto como a que falámos há bocado, a relação de conceitos, mas é mais de memorização. Outra questão muito importante é o aluno estudar sozinho versus o aluno explicar a alguém. Eu há bocado dizia-vos que está provado que nós, quando fazemos algo, aprendemos mais do que quando estamos simplesmente a estudar de uma forma passiva, não é? Portanto, estamos só a ler ou só a ouvir, mas isto aumenta ainda mais quando nós explicamos alguma coisa a alguém, porque para explicarmos, primeiro temos que perceber muito bem e depois ainda temos que arranjar estratégias para explicar. Portanto, quando nós de facto conseguimos explicar bem uma coisa a alguém, é porque já a percebemos. E, portanto, aqui também o nosso papel como professores pode ser muito importante, porque nós podemos incentivar os alunos a, por exemplo, explicar uma matéria aos seus colegas, ou podemos incentivar os alunos a explicarem uma matéria à sua família, não é? Portanto, em casa, os alunos também podem explicar, podemos perguntar aos nossos filhos, olha, explica-me lá o que é que tu aprendeste hoje, e criar alguma rotina deles, traduzirem por palavras deles aquilo que aprenderam, não é? E isso é extremamente importante para a consolidação, e às vezes até para a tal ligação entre conceitos. Ora, falar também aqui um bocadinho de hábitos saudáveis. Esta questão não tem só a ver com o trabalho que nós fazemos, tem a ver com a forma como nós tratamos do nosso corpo e a forma como nós tratamos do nosso cérebro.
Eu não podia estar aqui a falar de estratégias para se manter o foco e a motivação e a autonomia, sem falar de hábitos saudáveis. Alguns são muito óbvios, mas nem sempre os fazemos e os nossos alunos muitas vezes não os fazem. E nunca é demais voltar a lembrar-lhes da importância que estes hábitos têm. Antes de mais nada, a questão do sono, que com os nossos alunos adolescentes muitas vezes é um tema difícil de incorporar. Os nossos adolescentes deviam dormir 9, 10 horas por dia. E muitas vezes dormem muito menos. Deviam dormir de noite e muitas vezes estão a dormir de dia quando não têm aulas síncronas. E aqui a questão do sono é muito, muito importante, porque nós temos hormonas que só sintetizamos quando estamos a dormir. O nosso cérebro precisa estar relaxado. Nós até engordamos menos se dormirmos melhor. Portanto, o dormir é super importante para muitos aspectos e, portanto, não pode ser descurado em momento nenhum. E muito menos neste, em que nós precisamos de tanta sanidade mental para estarmos fechados em casa e ainda mais quem está fechado em casa a estudar. Em segundo lugar, a questão do beber água. Beber água, o nosso cérebro é sobretudo água. Se nós não bebermos água, não estamos a alimentar bem. Não adianta ter imenso trabalho a estudar quando eu não dou a matéria-prima ao cérebro, não é? Portanto, o nosso cérebro precisa de água para funcionar bem. Outro aspecto muito importante é o exercício físico. Nós sintetizamos endorfinas que nos ajudam a estar bem quando fazemos exercício físico. O aluno deve fazer exercício físico regularmente, não é só na aula de educação física, é regularmente. Manter prática de educação física, não é? De exercício físico. Agora, que exercício? Bem, eu diria que o exercício deve ser aquilo que ele gosta de fazer. E há sempre alguma coisa que gostamos de fazer, temos é que procurar um bocadinho. Mas deve ser um exercício que gostemos de fazer, ou seja, se calhar o exercício que o pai gosta, o filho não gosta, se calhar o exercício que o professor gosta de fazer, o filho não gosta, mas ele deve encontrar algum exercício que goste de fazer e deve fazer e fazer com prazer, e isso vai libertar a mente, é muito importante. Por exemplo, começar o dia a fazer exercício físico, há quem prefira fazer ao final do dia para dormir bem, mas fazer exercício físico de uma forma regular é muito, muito importante. E por último, que também não pode ser descurado nesta altura, é a alimentação. A alimentação deve sempre ser saudável e nesta altura não menos. Portanto, não esquecer a fruta e os vegetais, 5 porções por dia, não esquecer os frutos secos que ajudam muito ao funcionamento do cérebro, pode ser, por exemplo, a meio da manhã ou a meio da tarde, e depois também não esquecer a proteína, seja ela animal ou vegetal, não é? Portanto, peixe, carne, leguminosas, mas a proteína é muito importante também para o nosso cérebro e para o nosso corpo estarem a funcionar bem. Aquilo que não é, se calhar, assim tão preciso, ou é preciso em menores quantidades, são de facto os hidratos de carbono, não é? Isso é que não precisamos tanto, ou seja, de pão, de massa, de batatas, de arroz, não precisamos tanto, até se comermos muito vamos ter muito sono, portanto também não nos ajuda a estudar e portanto aí pequenas porções são úteis. Mantendo estes hábitos saudáveis, isto ajuda imenso ao trabalho. Há outro hábito que é muito útil e que já há cada vez mais pessoas que fazem, inclusive há muitas escolas pelo mundo que também já fazem, é a meditação. A meditação, que também está relacionada com mindfulness, portanto, nós estarmos focados no aqui e no agora e não estamos a pensar em mais nada. E na meditação, através da nossa respiração, nós libertarmos a nossa cabeça das preocupações que temos e de tudo aquilo, da azáfama do dia, tudo aquilo que entrou na nossa cabeça, nós conseguirmos de alguma forma relaxar. E aqui, vou voltar um bocadinho aqui à questão atrás do sono, que eu dizia do sono. O aluno deve parar de estudar pelo menos aí 1 hora e meia antes de ir para a cama. Portanto, estudar antes de ir para a cama não é boa ideia. Como não é boa ideia estar a jogar um jogo eletrónico, porque também está a ativar imenso o cérebro. Portanto, devem ser atividades de relaxamento. E por isso eu tenho muitos alunos que a hora que preferem para meditar é justamente antes de irem para a cama para dormirem bem. Tenho outros que preferem de manhã quando acordam. Portanto, a ideia da meditação é escolhermos uma altura que tenhamos silêncio, que consigamos ficar calmos e nessa hora, nesse bocadinho, que não é 1 hora, nesse bocadinho, nós dedicarmos-nos esse bocadinho a nós e a pôr o nosso cérebro, a vazar tudo aquilo. Portanto, o que interessa ficou nas caixas dentro do nosso cérebro e o que não interessa vamos mandar embora durante esse tempo. Então, aqui algumas aplicações interessantes para meditar para jovens e não só, e para nós também.
Eu gosto particularmente do Headspace, porque o Headspace começa com meditações de 3 minutos, portanto, quem nunca meditou, eu aconselho sempre a começar com tempos muito curtos, porque de início vai-nos parecer estranho, vai-nos parecer que aqueles 3 minutos são imensos, depois quando nos habituarmos já não é bem assim, mas a própria aplicação parte desse princípio, parte do princípio, aliás, como todas, parte do princípio que nós nos vamos distrair no início, que vai ser difícil, que vamos achar aquilo estranho, mas depois com o tempo nos vamos habituar. E então, estava a dizer-vos, eu gosto muito do Headspace porque o Headspace tem um pequeno vídeo animado, sempre associado a cada meditação, que nos ensina qualquer coisa ou nos faz refletir sobre alguma coisa. Que pode ir desde a gratidão, pode ir desde o fazer, tornar o dia com mais significado. Portanto, existem muitos vídeos e os vídeos são muito, muito interessantes. Estas aplicações são freemium, ou seja, tem uma parte gratuita e depois uma parte que é paga. Mas normalmente a parte gratuita pode-se repetir e, portanto, também podemos fazer mais do que uma vez ou ir saltando entre aplicações e tentar perceber qual é aquela que nos diz mais. Vamos falar aqui também um bocadinho da escola, então, dos exames. Os exames preocupam muito, de facto, estes alunos que agora vão ter que fazer exame e que estão agora numa situação mais estressante, ainda por cima com as regras a mudarem muito rápido, não é? Numa semana é de uma maneira, depois refletiu-se e chegou-se à conclusão que afinal é de outra, e os alunos vão sendo avisados, e aqui é muito importante manter a tranquilidade e é muito importante preparar e agora aqui estou também a dirigir muito, porque aqui estamos a falar de alunos de 11º e 12º, e portanto a dirigir muito aos próprios. E portanto, o que é que o próprio pode fazer quando vai ter um exame? Desde logo, pensarmos na véspera do exame. Portanto, estudou, usou estas técnicas ou outras, conseguiu estudar, conseguiu ter um bom rendimento, tem a matéria estudada, o que é que ele deve fazer na véspera? A véspera deve servir para rever alguns conceitos, pode ser para rever os mapas mentais que fez, para olhar para uns cartões de memória e ver se sabe aquilo, para olhar para os seus resumos, para aquilo que o professor lhe enviou, mas só como revisão, porque muitas vezes estudar em cima da hora só serve para nos confundirmos, porque aquele, lá está, como eu dizia há bocado, aquele conhecimento não vai ficar em gaveta nenhuma e, portanto, no dia vai ser o primeiro a saltar e se calhar vai-nos baralhar. Portanto, a véspera, se não estudei até à véspera, também não, já não vou estudar. Vou ver o conteúdo, vou rever o conteúdo e isso será o suficiente. Em relação ao que preparar, de véspera há 3 fatores que se deve ter em consideração e aos quais devemos dar atenção. Um deles, o material para levar no dia seguinte. O material deve ser preparado de véspera ou até antes. Portanto, eu devo pensar qual é o material que eu quero levar para o exame, sabendo que não posso levar quase material nenhum, não é? Do que é que eu preciso levar para o exame? E se preciso de uma caneta, não vou levar uma, porque eu vou levar redundância, porque aquela caneta pode falhar, portanto vou levar mais. Se levo uma máquina de calcular, eu tenho que acrescentar umas pilhas sobressalentes, porque a máquina pode deixar de funcionar. Portanto, eu devo tentar prever tudo aquilo que me pode dar ansiedade no dia, para que isso não aconteça e eu consiga estar, de facto, totalmente focada na minha prestação e em mostrar aquilo que aprendi enquanto estive a estudar. Outro aspecto que deve ser preparado de véspera é o pequeno almoço. O pequeno almoço deve ser menos orientado de véspera. Porquê? Porque o aluno, muitas vezes, no dia a correr, não tem tempo de tomar um bom pequeno almoço. E o pequeno almoço é fulcral, porque o aluno sai de casa, tem que se deslocar até à escola, vai esperar para entrar, depois vai entrar na prova, depois vai ser distribuído um enunciado, só depois é que começa a trabalhar e vai ter que trabalhar durante um tempo longo. Portanto, ele tem que garantir que o pequeno almoço subsiste para este tempo todo e que a energia que ele precisa dali, os sais minerais que o cérebro precisa, etc., estão a ser distribuídos. E, portanto, aconselharia a um cereal, pode ser pão, pode ser cereais destes que não tenham muito açúcar. Aqui a questão do açúcar é muito importante, porque quando nós tomamos, e há bocado quando estávamos a falar de alimentação saudável, também entra esta questão. Aqueles açúcares de absorção rápida, por exemplo, que eu obtenho num doce, que eu obtenho num refrigerante, que eu obtenho... Esses açúcares de absorção rápida vão tornar-nos muito, muito ativos, hiperativos até se calhar, e depois a seguir temos um pico descendente de energia, ou seja, tivemos uma energia que não nos serviu para muito, porque só nos excitou e só nos fez dispersar, e depois a seguir perdemos tudo. Portanto, o ideal são açúcares de libertação lenta,
que existem num pão ou nos cereais, não, sem adição de açúcar. Depois a fruta também é muito importante, manter ali uma peça de fruta para as nossas vitaminas e um leite ou um derivado do leite. Por último, mas não menos importante, a questão do despertador. O dia do exame é um dia importantíssimo, eu vou ao exame uma vez, portanto eu não posso correr o risco de não acordar. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso duplicar despertadores, ou seja, por exemplo, eu coloquei um despertador, coloquei o meu próprio despertador, mas pedi ao meu pai e à minha mãe para também me irem acordar àquela hora sem falta. Ou se não tenho um pai ou uma mãe para me irem acordar porque estão a trabalhar, eu vou colocar 2 despertadores. Portanto, ter a certeza que há um despertador que funciona, porque não há nada mais estressante do que acordar e ver que a prova é dali a meia hora e que eu já não chego lá a tempo, ou que vou correr e já não vou ter tempo nem de comer, nem de me organizar, não é? Portanto, isto são tudo aspectos que podem ser preparados de véspera. Depois, sobre a prova, leitura e organização das respostas na prova. Em primeiro lugar, a leitura. Portanto, quando o aluno está a ler as perguntas do exame, deve lê-las com muita atenção. Eu digo muitas vezes aos meus alunos que é muito importante, às vezes, até estar mais tempo a ler as perguntas do que tempo a dar as respostas. Portanto, as perguntas têm que ser, porque há muita informação que está no enunciado que nós às vezes perdemos. Portanto, despender o tempo que é preciso para ler a pergunta. Outra questão, sublinhar os aspectos mais importantes da pergunta. Portanto, se eu tenho verbos-chave, se eu tenho palavras-chave, não é? Portanto, eu devo sublinhá-los porque isso vai ajudar-me a organizar a resposta. E se até já estou com algumas dicas, algumas ideias sobre a resposta, até já posso começar a tomar umas notas. A terceira parte desta questão relacionada com perguntas, muito importante. Há muitos alunos que ficam muito ansiosos para o exame, isso é natural, faz parte. Nós também ficamos, não é? Quando temos alguma coisa muito importante para fazer. Mas é muito importante pensar que o exame não começa a ser feito quando soa uma campainha. O exame começou a ser feito quando eu comecei a estudar. Portanto, eu comecei a estudar uma matéria e foi nessa altura que eu comecei a preparar-me para o exame que eu, de facto, comecei a fazer. É óbvio que os exames, posso achar o exame um bocadinho mais fácil, um bocadinho mais difícil, não entendi muito bem aquele grupo ou aquele enunciado, mas a verdade é que o grosso do trabalho do exame não é feito ali, foi feito com o estudo que eu fiz para trás. Se eu sei que fiz um bom estudo, não há qualquer razão para estar preocupada com o exame ou para estar muito ansiosa. Portanto, lembrar-me ao longo do exame que eu estudei, eu preparei-me para isto e, portanto, vou fazer e vou fazer bem. E isto é muito importante. Em segundo lugar, o que fazer e o que evitar durante a prova. É de evitar começar a escrever as primeiras coisas que nos vêm à cabeça. Portanto, devemos organizar as nossas respostas, pensar nos tópicos que queremos usar para responder, tendo em atenção aquilo que já sublinhámos, tudo aquilo que nos lembramos, começar a relacionar e então começar a escrever com uma letra legível. Está provado quando os alunos têm uma letra legível e uma folha de resposta direitinha, sem grandes riscos e grande confusão, os classificadores tendem a atribuir-lhes melhores classificações. As classificações pretende-se que sejam objetivas, mas nunca são 100%, e é nesta margem de que não chega aos 100%, é neste bocadinho que nós às vezes podemos jogar para ganhar alguns pontos. Portanto, ter uma letra direitinha, ter uma resposta composta e bem escrita, isto é muito importante, e é muito importante rever. Se está lá, e por isso quando eu ponho os tópicos e começo a escrever, se está lá material a mais, eu vou tirá-lo, não é? Porque eu não quero, se me pergunta sobre uma coisa, eu não vou responder sobre outra, não é? Portanto, tenho que dar uma resposta completa, mas não devo responder ao lado, não é? E muitas vezes os alunos não têm melhores cotações, não é porque não sabem a matéria, é porque não estruturaram bem a resposta. Portanto, é preciso dedicar tempo a estruturar bem a resposta. Todos estes hábitos, quer aqueles que eu coloquei neste slide, quer aqueles que coloquei no slide anterior, devem ser usados no próprio estudo, não é? Porque não é só naquele dia que eu vou fazer aquilo, eu tenho que me ter habituado àquilo, não é? Senão não vai funcionar, não é? Portanto, se nós pensarmos num futebolista, ele não treina só durante o jogo, ele treinou antes, não é? Portanto, nós temos que treinar antes e temos que dedicar algum tempo a aprender a responder. Isto é super importante e é muito responsável pelas notas muito boas que alguns alunos têm. O saber responder. Não é só o saber o conhecimento, é o saber responder. Os professores aqui também podem ajudar e ajudam muito.
Indo um bocadinho então às vossas questões, uma vez que agora já acabei aquilo que vos queria falar e espero que considerem estas ferramentas úteis. E se tiverem alguma questão que eu não vá responder agora, nós recebemos muitas questões, eu não vou conseguir responder a todas, selecionámos algumas. Um, Se acharem que, se quiserem saber mais ou precisarem de algum complemento em relação a algum destes assuntos que eu disse, ou tiver ficado alguma dúvida, podem escrever-me, têm o meu e-mail ali no princípio da apresentação. Um, eu gostaria só de dizer que um, não selecionei aqui as perguntas relativas à educação inclusiva, porque essas perguntas têm respostas muito bem dadas pelo meu colega que falou no oitavo webinar. Portanto, vou pedir que vão ao oitavo webinar ver e que ia me focar um bocadinho mais naquilo que eu percebo melhor, porque a educação inclusiva não é uma área em que eu não sou especialista, embora me interesse, mas não sou especialista, e portanto aconselho-vos vivamente a verem o oitavo webinar. Em relação às perguntas e respostas, às perguntas que vocês fizeram então. Mesmo presencialmente, os alunos chegam ao 10º ano cada vez menos autónomos. Como posso saber se à distância são eles que se empenham e se tornam mais autónomos ou se limitam a copiar? Bem, resposta a esta pergunta, em primeiro lugar, para ser muito honesta, tem que dizer que não. Não podemos saber se eles estão a copiar ou não. Não podemos ter certeza se eles estão a copiar. Se foi um pai que ajudou a fazer, se foi um explicador que ajudou a fazer, nós não podemos saber. Mas há uma coisa que nós podemos saber, é que o aluno não se limita a enviar-nos respostas, não é? Nós podemos também fazer perguntas e, portanto, os alunos habituarem-se a defender o seu trabalho parece-me extremamente útil. E, sobretudo, arranjarmos trabalho que não seja fácil de copiar. E aqui também dar-vos uma ideia de que isto fala-se muito quando se fala de aprendizagem por projetos. A aprendizagem por projetos normalmente começa com uma pergunta. Há uma pergunta para responder e depois há um projeto que vai responder essa pergunta. E essa pergunta deve ser feita de uma forma não googlável, ou seja, a resposta não pode estar no Google, porque senão vai lá tudo buscar. E, portanto, por exemplo, se eu estivesse a dar a alimentação saudável, em vez de eu perguntar ao aluno o que é a alimentação saudável, ou o que constitui, ou que regras fazem parte de uma alimentação saudável, eu posso dizer-lhe, escreve o menu da tua última semana e analisa se é saudável ou não. Ora, analisar o menu dele e se é saudável ou não, ele, pelo menos do colega, terá dificuldade em copiar, porque o colega não se terá alimentado exatamente do mesmo que ele, não é? Portanto, poderá ajudar nós fazermos a aprendizagem de uma forma mais focada no aluno. Aliás, quando o aluno é protagonista, ele tende a aprender mais e a interessar-se mais pelo estudo. Quando se vê envolvido numa solução para um problema, portanto, se nós colocarmos um problema e o aluno se vir envolvido na solução, vais arranjar uma solução para este problema, o aluno vê-se mais envolvido. Portanto, aqui a questão é um bocadinho envolver os alunos de forma a que não seja assim tão fácil ou tão interessante copiar a resposta de algum sítio. Depois, será possível manter o foco e a motivação dos alunos sem ser à custa da exaustão dos professores? Identifiquei-me tanto com esta pergunta. Sim, é verdade. Nós temos trabalhado muito, 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 além do que muitas vezes era desejável. E tem sido fantástico ver o trabalho dos professores, quer para os seus alunos, quer entre pares, a ajuda que as pessoas dão umas às outras. Tem sido, de facto, fantástico. Eu acho que é possível trabalhar sem, ou seja, há várias, eu não vou dizer sem exaustão, isso agora vai depender de cada um de nós, mas pelo menos arranjar algumas estratégias que nos ajudam a não ficar exaustos com o trabalho que temos para fazer. E aqui podemos ter, por exemplo, se eu tenho perguntas para fazer que possam ser de escolha múltipla ou de resposta curta, eu posso usar algumas ferramentas como o Quizzes, o Kahoot, o Edpuzzle. Tenho uma série de ferramentas que me permitem de resposta automática, portanto, de feedback automático. Eu defino se aquilo está certo ou errado, o aluno responde e tem logo feedback. E isso é muito importante, não é? O aluno tem que ter feedback das suas tarefas e é uma forma dele ter feedback sem nós andarmos a corrigir tudo um a um. Ou seja, temos mais trabalho a fazer as perguntas, mas depois não temos que andar a corrigir um a um, o que para quem tem 150, 200, 250 alunos faz a diferença toda, não é? É uma forma de darmos feedback sem estarmos sempre a ter que corrigir tudo um a um.
Depois, grande parte das ferramentas que usamos, e aqui também é importante pensarmos muito no tipo de ferramentas que usamos. Devemos usar ferramentas que nos ajudem a não ter um trabalho hercúleo depois a corrigir. Até porque ninguém quer um aluno, ninguém quer um professor que está exausto, não é? Ninguém quer um professor exausto. Portanto, nós temos que nos preservar também. Contra mim falo, porque também é fácil entrarmos no trabalho e mergulharmos e estamos empolgadíssimos e os nossos alunos também, e temos que manter aqui alguma sanidade mental e ir tentando equilibrar as coisas, e isso é muito, muito importante. Portanto, sim, é possível. Se calhar depende mais de nós e menos daquilo que temos para fazer. Mas volto a dizer, contra mim falo, mas é uma verdade. Se o estudo autónomo é muito pouco realista no primeiro ciclo, pode ensinar-se mesmo a ensinar à distância? Bem, aqui o primeiro ciclo de facto é um mundo, porque temos desde alunos que estão a aprender a ler e a escrever, e depois temos alunos que já estão quase na passagem para o segundo ciclo, não é? E portanto estamos a falar de um saco onde cabem muitas características diferentes. É a minha opinião, eu não sou professora do primeiro ciclo, portanto, se calhar não sou a pessoa ideal para responder esta pergunta, mas ainda assim sou mãe e tenho um aluno, o meu filho mais novo está a acabar o primeiro ciclo, e acho que, acima de tudo, as tarefas devem ser de alguma forma apelativas, mas que o aluno consiga fazer sem ter que estar sempre a recorrer ao pai ou à mãe, e ao mesmo tempo que ele se sinta realizado a fazê-las, ou seja, que o feedback seja positivo e seja sistemático, para o grau de exigência que se pode pedir a um aluno desta idade. Portanto, eu não posso pedir a mesma velocidade ou a mesma complexidade para alunos do segundo ciclo ou terceiro ciclo e para alunos do primeiro ciclo. Acresce ainda que no primeiro ciclo ainda há mais desigualdades no que diz respeito aos meios digitais e, portanto, temos de facto alunos com muitas características diferentes e, como já muita gente disse aqui nos oradores que me antecederam, as grandes divergências acentuaram-se com este ensino à distância e nós temos que tentar reduzi-las, mas nem sempre é fácil e às vezes é até bastante complexo. Portanto, eu acho que é possível, mas não podemos pensar que um do primeiro ciclo está um dia inteiro a trabalhar ou está o mesmo número de horas que estava a trabalhar na escola. Tem que ser pequeninas tarefas, sempre com muito feedback, e isso sim acho possível, e usando plataformas, como existem tantas, como por exemplo a plataforma da Leia, a Khan Academy. Portanto, existem muitas plataformas que podem ser usadas para tornar o ensino apelativo e para o aluno sentir, e aqui a gamificação também é muito útil. Aliás, a gamificação é sempre muito útil. A gamificação é muito útil porque o aluno, vai ganhando umas medalhas, não é? Fez uma tarefa relativamente simples e até ganhou uma medalha e, portanto, ele vai ficar contente porque sente que está ali a ganhar pontos e, portanto, isso também é motivador. Eu diria que, acima de tudo, no primeiro ciclo também é muito importante que eles se sintam bem e que estejam bem, não é? Portanto, as tarefas de escola não podem ser uma guerra diária. Os alunos têm que se sentir bem com aquilo que têm para fazer, têm que saber que têm as suas obrigações, precisam muito de tempo para brincar também. Que estratégias utilizar para reter a atenção dos alunos nas aulas síncronas? Aqui queria falar, e depois isto também está relacionado com uma pergunta aqui mais para a frente, os alunos nas aulas síncronas. As aulas síncronas, como diziam os especialistas, e isso já foi referido aqui por colegas meus anteriores que dinamizaram aqui alguns webinars, as aulas síncronas não devem ser usadas para aquilo que nós normalmente chamamos de dar matéria, porque os alunos não conseguem ouvir um professor durante tanto tempo. Eles vão distrair-se e, pior, têm tudo à mão e muitas vezes até estão com a câmara desligada ou têm a câmara ligada, mas estão ali com o telemóvel e estão a falar com os colegas ao mesmo tempo sobre outras coisas. Portanto, para reter nas aulas síncronas a atenção, eu acho que, em primeiro lugar, é muito importante aquilo que também era nas aulas assíncronas, que é a empatia com o professor. Nós temos que criar empatia também nas aulas assíncronas. Isso consegue-se de muitas formas e tem a ver com o estilo de cada um. Portanto, eu vou dar alguns exemplos pessoais, mas há coisas que se calhar vocês vão achar disparatadas e há outras que vos vão fazer sentido. Isto tem a ver com o estilo de facto de cada um deve encontrar o seu estilo. Eu, por exemplo, cumprimento todos os alunos no princípio da aula e cumprimento todos os alunos à saída.
e tento ir fazendo alguns comentários enquanto cumprimento, e só nisto já lhes dei atenção 2 vezes. E às vezes cumprimento do género: "Epá, cortaste o cabelo, está tão giro", ou "E tens um gato tão giro, mostra lá como é que se chama o teu gato". Fazer alguns comentários: "Hoje estavas um bocadinho sonolento, ontem deitaste mais tarde", brincar com os alunos como já brincávamos em sala de aula, não é? Lá vem o A a meter-se com o B, isto continua a ser a mesma coisa, pronto, tentar arranjar ali algumas âncoras que os tragam de volta ao passado, a um tipo de aula que eles gostavam mais e onde eram mais estimulados de formas diferentes. Isso parece muito importante. Depois também me parece muito importante usar algumas ferramentas, se eu entretanto tenho, portanto, eu uso as minhas aulas síncronas, eu uso para tirar dúvidas que ficaram do trabalho assíncrono. O trabalho assíncrono torno muito interativo, portanto, eu já sei quem fez o quê, quem teve certo, quem teve errado, quem teve que fazer várias tentativas, quem acertou à primeira, portanto, já tenho uma noção e vou usar para aumentar os meus laços com os alunos e criar empatia e, ao mesmo tempo, para tentar então esclarecer algumas dúvidas que tenham ficado e até às vezes para pôr os alunos a responderem uns aos outros, justamente para ensinarem, como eu dizia há bocado, e aprenderem ainda melhor. E, portanto, nas aulas síncronas, eu também uso algumas ferramentas para manter a atenção. E, por exemplo, sou capaz de lançar um Mentimeter, que é outra ferramenta para fazer perguntas de resposta rápida, em que os alunos estão com o telemóvel a responder e, portanto, o que é que acham sobre isto? O que é que acharam disto? Quem é que percebeu isto? Que me digam uma palavra que defina isto. E, portanto, como eles sabem que eu vou fazer algumas perguntas, eles também estão atentos. Se o aluno acha que o professor está o tempo todo só a falar e não lhe vai perguntar nada, a probabilidade de ele estar distraído é muito, muito superior. Portanto, parece-me que é muito importante manter aqui algumas ferramentas apelativas durante a aula ou que os alunos vão achar que, de alguma forma, aquilo vai ter alguma repercussão na sua performance. Será ou não essencial o cumprimento de horários de estudo para um melhor aproveitamento no ensino à distância? Sem dúvida, tem que haver horários de estudo, tem que haver horários de estudo e tem que haver horários de lazer que não são menos importantes, não é? Portanto, tem que haver tempo para tudo, mas sim tem que haver um horário definido, porque senão a tendência, lá está, é ou procrastinar ou fazer multitasking, estou a fazer tudo ao mesmo tempo, porque enquanto estou a estudar, ao mesmo tempo estou a ver uma série e estou a fazer não sei o quê, e portanto isso não é produtivo. De facto é muito importante ter horários de estudo bem definidos, ir reajustando, e aqui os professores também podem ajudar, como eu dizia há bocado, quando falei dos objetivos, não é? Portanto, a questão da balança, não é? O professor ir ajudando a balancear, e aqui é muito importante o feedback dos alunos. É a melhor ferramenta que nós temos de trabalho são os nossos alunos. É a nossa ferramenta de trabalho. E eles dizerem-nos: professora, isto está a ser muito difícil, ou professora, este trabalho está a ser excessivo, eu não estou a conseguir fazer. Portanto, quando nós temos os alunos no global a dizerem-nos alguma coisa deste género, nós temos que refletir e mudar, não é? Porque nós não queremos dar uma aula, nós queremos que do outro lado esteja alguém que está a assimilar aquilo que nós estamos a dar. E, portanto, devemos sempre ouvir o feedback dos alunos e em relação aos horários também. Portanto, estão a conseguir estudar, não estão. Eu às vezes até faço grupos de trabalho. Portanto, digo: tu não estás a estudar matemática, não estás a conseguir estudar matemática. Quem mais não está? Não está este. Então, olha, vocês querem hoje à tarde estudar todos matemática? Quem é que tem disponibilidade? Tem este. Ok, então vamos combinar aqui. Fazem uma videoconferência. Quem é que é responsável por quê? Quem é que marca a videoconferência? Quem é que apresenta os exercícios? Quem é que vai... Portanto, e isto vai ajudar a que eles sintam alguma motivação para trabalhar em grupo. E isso também me parece muito importante. Depois, esta questão, os alunos têm o aluno tem os meios técnicos, tem ou aparenta ter uma família e não faz, não realiza. Como chamar a atenção e como focar? Bem, aqui a chave desta pergunta, a chave para a resposta a esta pergunta está aqui na pergunta, neste parênteses, aparenta ter. É que os meios, ele até pode ter os técnicos, mas não ter os outros. Portanto, o aluno até pode ter o computador e a internet e a câmara e tudo, mas ele pode, e agora aqui não é só nos meios digitais que estão as discrepâncias nos nossos alunos, e é muito importante pensarmos sobre isto. Há alunos que não têm silêncio em casa. Há alunos que estão em casa
a viver situações de discussões frequentes dos pais, por exemplo, que já existiam e que agora os puseram numa situação ainda mais diferenciadora dos outros, porque antigamente naquele bocadinho que iam à escola esqueciam isso e estavam ali focados na aula e agora têm que estar a tentar estudar em casa com isto em simultâneo e torna-se muito difícil. E temos outros desafios, temos alunos que são tutores, mais velhos, que são tutores dos irmãos mais novos, portanto estão ali a ajudar o irmão, sentam-se com o irmão a ver a telescola ou a seguir fazem outra atividade com o irmão. Portanto, temos alunos que têm bebés em casa, que choram muito e não os deixam concentrar. Portanto, eu diria, e eu volto a dizer, disse isto no princípio e eu não, poderia dizer isto em cada slide, que eu não tenho soluções mágicas, mas já refleti sobre algumas destas questões e já tentei encontrar soluções. Eu acho que aqui a melhor forma é uma conversa privada com o aluno. Eu chamaria o aluno em privado e tentaria, de uma forma muito empática, sem julgamento. Não é dizer, tu não andas a fazer e não andas a cumprir e não. Não, é exatamente o contrário. É dizer-lhe, eu reparei que tu, nesta fase, estás com alguma dificuldade em estar focado. Ou reparei que houve aqui uns trabalhos que eu sei que tu tens capacidade para fazer, mas não fizeste. Queres falar-me sobre isto? Queres falar-me sobre as dificuldades que sentiste? E depois tentar ajudar o aluno a arranjar estratégias para ultrapassar essas dificuldades e ir pedindo ao aluno feedback. Ou seja, ok, então agora que vais usar esta estratégia, quando fizeres, diz-me o que é que fizeste, mostra-me o que tu fazes e depois ir fazendo reforço positivo. Os nossos alunos precisam tanto de reforço positivo, aliás, nós todos precisamos tanto de reforço positivo, portanto não nos podemos esquecer de ir reforçando as pequenas conquistas que ele tem, que muitas vezes a nós até nos parecem pequenas, mas para eles são gigantes. Temos aqui uma mensagem de uma avó, fantástico, na qualidade de uma avó de uma criança que está no 2º ano. A matéria tem sido dada em aulas por videoconferência de forma excessiva, em termos de programa, o que obriga as crianças e pais a entrarem em situações de desgaste e ansiedade. Julgo que quantidade não é sinónimo de qualidade. Crianças que estavam motivadas, neste momento, sentem-se desgastadas. O Ministério da Educação devia ter em atenção estes casos, que podem tirar as crianças para o problema de saúde, como, por exemplo, deixarem de dormir. Gostava de ouvir a sua opinião. Agradeço profundamente. Então, eu é que agradeço a pergunta. Percebo a emoção que está por trás desta pergunta. Eu acho que, de facto, o trabalho não deve ser em quantidade, deve ser em qualidade. Aquilo que eles fazem deve-lhes ficar como uma aprendizagem significativa e não fazer só para encher calendário e só para fazer. Mas, de facto, não é o Ministério da Educação que nos diz para fazermos na quantidade A ou na quantidade B. É a nossa interpretação daquilo que nos pedem para fazer. E aqui eu diria que nós professores não somos perfeitos e muitas vezes temos muitas turmas e turmas com muitos alunos e temos dificuldade em perceber todos os casos. Um caso que já chegou a este ponto de desgaste, de ansiedade e de falta de sono é um caso que deverá ser tratado com a professora. Portanto, estamos a falar de um regime de monodocência, mas é extrapolável para outros casos de 2º ciclo, ou 3º ciclo, ou até de secundário. Portanto, e nesse caso falar com o diretor de turma, é muito importante dar este feedback e dizer está a haver esta questão, está a haver esta dificuldade e não vem mal nenhum ao mundo, pelo contrário. Eu volto a dizer, nós professores precisamos muito de feedback e, portanto, saber que há um aluno que está com mais dificuldade, eu até me sentiria mal se soubesse que há um aluno que está a deixar de dormir por causa de uma tarefa que eu estivesse a dar. Portanto, gostaria de conversar com esse aluno, conversar com a família e tentarmos arranjar uma forma da tarefa conseguir ser feita, não é? E há muitos professores que estão a fazer isso, eu diria a maioria, está a tentar receber o feedback e a adaptar-se. E, portanto, eu aqui diria falar com a professora e tentar explicar-lhe esta situação, não julgando o trabalho do professor, que é assim, quando um aluno tem muito trabalho, garanto-vos que o professor teve muito trabalho também. Portanto, aquele professor está a esforçar-se, porque quem tem muito trabalho está-se a esforçar, não é? Portanto, o professor está a esforçar-se, só que se calhar não está a esforçar-se em relação àquele aluno da forma mais produtiva e, portanto, nós temos que lhe dar feedback, está bem? Portanto, seria o que eu aconselharia a esta avó e obrigada pela questão. O que podem e devem fazer os pais encarregados de educação?
Eu já fui respondendo a isto, acho eu, ao longo desta apresentação, mas deixei aqui a pergunta só para relembrar, isto é muito importante, que estamos de facto a passar uma altura muito difícil, muito complicada, de muita exigência para as crianças e para os adolescentes e jovens, e portanto, antes de mais, devemos ser muito compreensivos, entendermos as emoções, conversarmos com eles, percebermos o que é que eles estão a achar desta situação toda. Outra estratégia que me parece muito eficaz em relação aos encarregados de educação é não expor os filhos, sobretudo se são mais novos, a demasiada informação sobre esta situação do Covid, porque isto de facto cria ansiedade. Agora vai abrir, agora não vai abrir, agora é da maneira A, agora é da maneira B, estamos num plano, mudámos para outro, será que isto continua igual, que não continua? Quer dizer, se tivéssemos as notícias ligadas o dia inteiro e uma criança a assistir, isto cria uma ansiedade enorme numa criança que não deve ter estas preocupações, porque estas não são preocupações para uma criança, não é? Portanto, acho que o que os pais devem fazer é, por um lado, não expor os filhos demasiado, sobretudo se são mais novos, a esta questão da situação em que estamos a viver, ouvi-los, deixá-los falar das suas preocupações todas, conversar muito com eles, dedicar um bocadinho de tempo. Eu sei que às vezes é difícil, estamos em teletrabalho, é difícil ter tempo para os filhos, mas a questão do tempo de qualidade que é muito importante, que é, eu posso não ter muito tempo, mas aquele tempo que tenho é de qualidade. Vou fazer uma coisa que realmente seja significativa para mim e para ele. E relembrar os nossos filhos todos os dias que estamos cá para eles, para os acompanhar nas suas dificuldades e que somos uma ajuda. Não vamos fazer por eles, e de facto os pais não devem fazer pelos filhos, mas devem ser uma ajuda. Ou seja, se veem que o filho, por exemplo, está com muita dificuldade, devem falar com o professor. Se veem que o filho naquele dia não está mesmo a conseguir trabalhar, devem parar um bocadinho ou ir fazer alguma coisa com ele se for possível, ou então deixá-lo fazer outro tipo de coisa e depois então voltar. Portanto, serem muito compreensivos perante esta situação difícil. E, bem vistas as coisas, mesmo que tenhamos que ficar ainda mais alguns meses por aqui, quer dizer, há muitas maneiras de aprender, não vamos esgotar tudo aqui, portanto, é ir com calma, sobretudo quem não está emocionalmente bem também não está bem para aprender, e portanto o emocionalmente bem tem que estar sempre acima. E ser compreensivo, porque de facto há alturas em que eles vão fazer birras, os mais pequenos, e há alturas em que eles vão ter dificuldades, e isso faz parte, porque nós às vezes se pudéssemos também nos deitávamos no chão a espernear, só que alguns lá ganhámos um filtro que não nos deixa fazer isto, mas às vezes temos vontade, não é? Pronto, e não esquecer isso. Como é que nesta altura ainda se motiva? Eu gostava de pensar que com esta apresentação de alguma forma ajudei aqui um bocadinho a arranjar algumas estratégias para motivar. Motiva-se compreendendo o que está na cabeça dos nossos alunos e dos nossos filhos. Porque toda a gente se motiva com alguma coisa, a não ser que não esteja mesmo bem, não é? Toda a gente se motiva com alguma coisa e, portanto, é conversar muito, é ouvir e é perceber o que é que motiva mais, tentar algumas destas estratégias e como estas há outras, procurar informar-se sobre o assunto, mas ouvir muito, porque os pais conhecem muito bem os filhos que têm e, portanto, sabem muitas vezes o que é que se motiva. Os professores às vezes é mais difícil, porque um professor com muitos alunos, e a maioria de nós tem muitos alunos, tem dificuldade em conhecer a fundo, por exemplo, os alunos que só teve este ano. Mas há aqui uma vantagem, é que isto não aconteceu em setembro, aconteceu agora, no dia 13 de março, e isso foi uma grande vantagem, porque permitiu-nos já conhecer mais ou menos as nossas turmas e saber mais ou menos o que é que motiva. Como professor, e posso-vos dizer, por exemplo, que eu leio muitos blogs de professores de outros países e vejo muitas sugestões de outros, porque como professores, temos muitas vezes que nos lembrar que não vamos inventar a roda, não vale a pena. Portanto, podemos sempre ser criativos e ter ideias, mas podemos basear-nos também em ideias de outros, e isso é muito, muito útil. Estratégias para motivar os alunos e tornar as sessões síncronas mais interativas e colaborativas. Há bocado falei aqui um bocadinho de uma ideia, que era a ideia de... Contei-vos que eu uso algumas ferramentas digitais para os alunos se manterem envolvidos na aula, portanto, eles já sabem que eu vou fazer algumas perguntas que eles vão ter que responder, portanto, estão com atenção, mas também faço outras coisas. Por exemplo, trago convidados de fora, tenho trazido quer pais, quer outras pessoas do mundo das empresas, do mundo... Há uma grande vantagem, agora aqui que ninguém nos ouve, vou-vos dizer isto, há uma grande vantagem que
tanta gente em teletrabalho que as pessoas até arranjam ali uma horinha para vir falar com os nossos alunos. Portanto, até é possível convidar pessoas para virem falar. As pessoas gostam muito de vir falar. Os alunos adoram ter um convidado, preparar perguntas para o convidado e enquanto estão a preparar já estão a estudar aquela matéria. Portanto, e vou-vos dizer que mesmo quando não conhecemos pessoas, a maior parte das instituições, quando pedimos ajuda e pedimos alguém para ajudar, quem é que não ajuda uma escola? Isto é o dever de todo o cidadão e, portanto, as pessoas acabam por ajudar. Torná-las mais colaborativas. Eu diria também pôr os alunos a apresentar uma parte, pôr os alunos a trabalhar para aquela sessão. Acabamos de ter uma sessão síncrona, mas eu quero ouvir algumas perguntas vossas primeiro. Por exemplo, para tentar que depois ele se sinta identificado com a pergunta dele, não é? Esta é a pergunta da Maria, esta é a pergunta do António, não é? Portanto, pode ajudar-nos a fazer, pôr os alunos muito a interagir com os outros, perguntar o que é que tu achas disto que ele acabou de dizer? Concordas? Vocês concordam? Não concordam? Sempre de forma muito organizada, portanto, usando aquelas ferramentas todas que as videoconferências têm, para os alunos participarem de forma organizada. Eu aqui sou um bocadinho suspeita, eu não gosto de aulas silenciosas, eu quando dou uma aula silenciosa fico extremamente preocupada, porque para mim silêncio é que ninguém está a aprender. Gosto de aulas com barulho, com muita gente a falar, muita gente a querer falar, e torna as aulas muito colaborativas. E também tive que me adaptar a esta questão de, na videoconferência, de facto não pode estar tudo a falar, porque isso não se consegue, e portanto, mas até podemos fazer, por exemplo, pequenos grupos de trabalho, e em vez de fazermos uma videoconferência, fazemos várias, e temos pequenos grupos de trabalho e os alunos interagem mais. Isto às vezes é possível. Para um professor que tem 10 turmas, isto torna-se muito complexo, e portanto, se calhar não é possível. Mas é possível ir fazendo umas perguntas, é possível ir registando, ok, hoje perguntei ao ABC, amanhã vou perguntar ao DRF, não é? E por aí adiante, portanto, tentar manter ali a situação em que todos se sintam ouvidos e todos se sintam parte da aprendizagem. E quando o aluno se sente parte da aprendizagem, ele está mais motivado. Isto é extremamente importante. E quando ele produz também. Por exemplo, pôr trabalhos, dizer, ok, se vocês fizeram um bom trabalho, agora vamos publicar isto e vamos mostrar isto para a escola toda e vamos mostrar isto para os vossos pais e vamos... Tudo isso são mecanismos de motivação. Como manter o foco nos exames face aos constrangimentos que estamos a viver? Bem, de facto é muito difícil. Os nossos alunos estão preocupados com muitas coisas e a questão relativa aos exames tem sido muito... tem sido muito pesada, muitas vezes para os alunos. Eu tive alunos durante algumas semanas sistematicamente a perguntarem-me, mas afinal posso fazer melhoria? Não posso, é desta maneira, não é, mas afinal como é que se preenche o boletim? Mas não era, não sei como. De facto, foram contingências que vêm desta situação que estamos a viver, não era difícil evitá-las, mas é verdade que tudo isto, o facto dos alunos poderem ter pais, e aqui estamos a falar de exames, estamos a falar de 11º ou 12º ano, portanto já se apercebem muito bem quando têm pais em desemprego, pais em situações de layoff, pais com medo de perder o emprego, pais que saem para trabalhar e correm riscos e depois voltam. Portanto, os alunos estão preocupados com isto. Eu diria que temos que aliviá-los um bocado de todas as situações que não vão ser eles a resolver. Às vezes é difícil. Tinha uma aluna outro dia muito preocupada com a situação monetária dos pais e eu dizia-lhe, tu nunca irás resolver esta situação até aos teus exames. Portanto, não vale a pena pensar nisso. Essa situação não é tua. Tu tens que resolver outras coisas. E se tu resolves outras coisas, tu já viste que se tu tiveres uma boa nota no exame e uma boa prestação, os teus pais vão conseguir focar-se mais na questão das contas, que não é da tua competência, mas é das deles. Portanto, tentar dividir aqui um bocadinho as águas, ao mesmo tempo ir motivando os alunos e dizendo, isto é o teu futuro e tu tens que te focar agora no teu futuro. Com calma, sem pressas, mas tens de focar no teu futuro. E para isso vais ter que estudar, porque senão, como eu dizia há bocado, se tu não escolhes a faculdade escolhe-te a ti. Portanto, tu vais para o que sobrar e tu não queres isso, não é? Portanto, vais ter uma boa prestação. Ainda por cima, os alunos este ano, para muitos, até podem fazer menos exames. Portanto, aproveita esta situação única, porque todas as situações, isto aqui também é muito importante e... se calhar devia ter começado esta comunicação por dizer isto mesmo, nós estamos a passar uma situação difícil, mas é nas situações difíceis que nós ganhamos novas competências, não é na nossa zonazinha de conforto onde nós estamos todos os dias, é passando por estas dificuldades que nós ganhamos novas competências. Ora, dizer ao aluno que
não, tu estás a ser excepcional, porque tu estás a passar por um momento difícil e vais conseguir estudar para os exames. Já imaginaste como é que vai ser quando entras para a faculdade? Tu já tens competências extra. E, portanto, todas estas competências, por exemplo, se não fosse o Covid, eu não vos estava aqui a falar destas estratégias todas, destas ferramentas todas para ajudar os alunos a motivarem-se e se calhar alguns vão levar isto para a faculdade. Portanto, tentar aproveitar de uma forma positiva os constrangimentos, pensando que isto vai nos fazer mais fortes, nos ficar melhores depois de tudo isto, mais capazes. E isso é um fator positivo. Qual a diferença mais significativa, se existe, entre a motivação no ensino presencial e motivação no ensino à distância? Bem, para mim a motivação é completamente diferente. Eu já falei aqui um bocadinho destas duas situações. Numa sala de aula, às vezes em pequenos microsegundos nós motivamos alunos. É uma pequena brincadeira que se fez, é a maneira como olhamos para eles, é a forma como brincamos com o que eles têm em cima da mesa, é a forma como usamos o que eles aprendem. Eu gosto muito de usar o humor nas aulas, e isto é muito possível com os próprios alunos a ajudar também. Eles às tantas também entram no esquema e nós conseguimos ali uma relação pacífica. Isto com os mais velhos. Com os mais novos, também muitas vezes eles acabam por se motivar muito uns aos outros, porque está um excitadíssimo a fazer um trabalho e depois o outro também quer e depois também se lembrou de outra coisa, e aqui não há tanto isso. Portanto, de facto, aqui é muito diferente. Ainda assim acredito que se falarmos em motivação em sala de aula, porque de facto o trabalho para casa já existia, não é? O problema é que agora dura mais tempo e, portanto, se usarmos estas ferramentas que vos mostrei aqui e outras, nós podemos aumentar a motivação no momento que ele está em sessão assíncrona ou quando ele está em casa a trabalhar. Mas em termos das sessões síncronas, acho que é muito importante aquilo que vos disse há bocado. Cumprimentar os alunos todos, falar com cada um. E isto às vezes parece que leva muito tempo, mas não leva assim tanto. Também tenho turmas de 30 alunos e às vezes são 20 minutos a fazer isto. Mas é uma pequena coisa que se diz aqui, a outra ali. E o aluno vai ficar melhor depois daquilo. Olha, outro dia, por exemplo, fiz numa turma que tenho de Línguas e Humanidades. Combinei de uma sessão para a outra, disse-lhes, ok, então na próxima sessão, vocês são de humanidades, têm que conhecer várias línguas, então na próxima sessão vão dizer bom dia, que a aula era de manhã, mas cada um diz uma língua diferente, e os outros têm que adivinhar qual é a língua. Bem, o início da aula seguinte foi divertidíssimo, todos nós a tentar adivinhar qual era a língua, e de facto foi muito, muito interessante essa aula. E depois, quando começámos a falar do tema da aula, já estava toda a gente esperta e feliz e contente, já se tinham rir, e isto ajuda imenso. Portanto, é muito importante manter a turma com um elevado grau de motivação, mesmo que isso seja à custa do sacrifício, que eu acho que não é sacrifício nenhum, de usar um bocadinho da aula para criar empatia e para levantar um moral, digamos assim. Porque naquele momento em que estamos todos a rir, somos todos iguais, independentemente da situação que cada um tem em casa. No que diz respeito às situações mais complicadas, eu acho que sim, a motivação deve ser vista caso a caso. Aquele aluno que nesta situação, mesmo assim, não parece muito feliz, que parece triste, nós devemos falar à parte e às vezes até descobrimos situações que nós podemos ajudar a resolver, porque às vezes até são situações que não são assim tão difíceis de resolver. Como é que se pode manter o foco e a motivação dos alunos durante 90 minutos numa aula presencial? Pois eu acho que não pode. Eu acho que não pode. Eu acho que 90 minutos é demasiado para uma aula presencial. Acho que a aula presencial deve servir para motivar o estudo assíncrono depois. Portanto, como já disse aqui, criar empatia, tirar dúvidas, por exemplo, e motivar para o trabalho que vão ter que fazer a seguir. Se o professor tiver a expor 90 minutos, o aluno não vai ouvir. E eu já estou aqui a falar há muito tempo e se calhar alguns de vocês estão a fazer outras tarefas ao mesmo tempo. Nós não somos diferentes, portanto, é boa ideia, e não sou eu que o digo, são os especialistas, é boa ideia não ceder as aulas síncronas a mais que 30, 40 minutos. Claro que depois depende do que se faz, não é? Outro dia tive um aluno a tocar piano numa aula e isso foi há algum tempo da aula, porque reparei que ele tinha um piano atrás e então partilha lá e ele tocou piano. E depois na aula seguinte eles iam apresentar um trabalho e houve um grupo que teve que apresentar à parte, porque havia uma aluna enfim, havia uma situação e, portanto, aquele grupo tinha que apresentar à parte e eu convidei os colegas para se juntarem nessa apresentação à parte, quem quisesse, já era fora da aula.
E eles juntaram-se todos e entraram, antes de eu ter entrado na sessão, eles já lá estavam. E quando eu entrei, eles estavam a tocar piano e a rir-se e estavam a cantar uma música de um filme. Portanto, às vezes aquilo que nós fazíamos num bocadinho de uma aula, depois tem um efeito contaminador incrível, não é? Aquele efeito borboleta. E de facto, quer dizer, 90 minutos numa aula, só se for com muita interação, senão, e mesmo assim, eu diria que 90 minutos é demais. Como monitorizar de forma assertiva numa aula digital alunos que num grupo de turma evidenciem ritmos de aprendizagem e de trabalho tão diferentes? Bem, aqui, e não sei se nesta aula, quem escreveu esta pergunta, se em relação à aula digital, se está a falar de uma aula síncrona ou assíncrona. Bem, se é de uma aula síncrona, nós podemos fazer tipos de perguntas diferentes, mas eu calculo que esta pergunta seja em relação às aulas assíncronas. Se é em relação às aulas assíncronas, como é que nós monitorizamos? A verdade é que se nós dermos estas ferramentas que vos dizia há bocado, como o Edpuzzle, como o Quizzes, como o Kahoot, nós conseguimos ver quanto tempo, quantas vezes, por exemplo, é que o aluno lá foi fazer, não é? Eu pessoalmente acho que a avaliação deve ser muito formativa nesta altura e acho fantástico e tenho aprendido imenso também. E, por exemplo, eu gosto muito quando faço uma apresentação, por exemplo, quando lhes dou o estudo assíncrono, por exemplo, se lhes dou um PowerPoint que é narrado por mim, portanto, se lhes contei uma história, no final faço, por exemplo, um Quizzes ou outra ferramenta com algumas perguntas para ver se perceberam. E eu deixo-os ir muitas vezes. E, portanto, eu percebo quantas vezes é que ele teve que ir até acertar. E, portanto, percebo onde é que ele está com mais dificuldade. Aliás, até percebo por turma, não é? Portanto, consigo perceber cada turma onde é que está com mais dificuldade e cada aluno onde é que está com mais dificuldade. Mas também posso usar outras ferramentas, como, por exemplo, o Nearpod, que usa o PowerPoint, mas tem perguntas no meio do PowerPoint. E, portanto, ele, para avançar o slide do PowerPoint, tem que responder àquela pergunta. E as perguntas podem ser de escolha múltipla, mas ele também pode ter só que dar uma opinião sobre aquilo que fez. E, portanto, todas estas perguntas, todas essas respostas, aliás, me vão ajudar a perceber se o aluno está a perceber, se não está, ou quer foi lá 2 vezes, foi lá 3 vezes, não é? Portanto, é uma forma de percebermos se os alunos estão ou não a perceber. E depois diferenciar tarefas, porque o que interessa, na realidade, nós sabemos que os alunos não partiram todos do mesmo ponto e, portanto, não estamos à espera que cheguem todos à mesma meta, não é? Cada um há de ter a sua meta. Aqui o que interessa é a progressão. O que eu quero é que o aluno progrida muito. Não é que chegue ao mesmo sítio dos outros, é que ele progrida. Portanto, se aquele aluno está com mais dificuldade numa matéria, o outro está com mais na outra, eu posso diferenciar trabalho. Isto é a grande vantagem do trabalho assíncrono. É que é muito mais fácil diferenciar trabalho no trabalho assíncrono, enviar umas fichas para uns, outras para outros, não é? Portanto, umas fichas sempre muito interativas e com muita gamificação, mas para uns, para outros. É muito mais fácil do que em sala de aula. Estar a dar umas fichas a uns, outras fichas a outros, eles estarem ali a fazer. Ou, por exemplo, quando vêm corrigir um trabalho em sala de aula física, não é? Eu tenho que corrigir um para uns e outro para outros, não é? Portanto, isto aqui facilita imenso, porque se eu usar fichas autocorrigidas, então, quer dizer, rapidamente o aluno recebe feedback, não é? E que o feedback é sempre muito, muito importante para o aluno também. O desenvolvimento das crianças depende também do facto de o adulto a deixar aprender. Este será uma maneira de crescer. Os professores não devem fazer o mesmo? Sem dúvida. Este é um ponto muito importante, sim, o aluno também tem que aprender por ele e há tantas formas de aprender fora da escola e há tantas formas de aprender todas as matérias fora da escola e nós vemos isso quando numa entrevista de emprego quem está do outro lado não está assim tão preocupado com a licenciatura ou a nota que nós tiramos, mas está preocupado com aquilo que nós de facto sabemos fazer, quais são as competências que temos e as perguntas que nos fazem têm a ver com competências, não é? E quantas vezes aquelas coisas que nós fizemos que nem estavam relacionadas com o nosso trabalho ou com o nosso estudo valem tanto ou mais do que o nosso próprio estudo. Portanto, sim, é muito importante, sem dúvida, os alunos crescerem e por isso é importante, e aprenderem por eles, e por isso é importante que o professor dê tempo e espaço para o aluno também aprender por ele de outras formas, sem dúvida. Mas também não podemos abandonar o aluno e achar que ele vai aprender tudo sozinho, até porque muitos alunos precisam de um guia, de alguém que os conduza na aprendizagem. O professor não faz por eles, mas está ao lado. E somos muito importantes, sobretudo na vida daqueles alunos que não têm assim tanta gente à sua roda que possa puxar por eles e levá-los a aprender fora da escola. Mas sim, aprendizagem fora da escola, as chamadas aprendizagens informais, são tão ou mais importantes do que as formais. Portanto, sem dúvida, o aluno também deve aprender por ele. Estando o aluno à distância, como se controla o uso simultâneo de outros dispositivos de informação que defraudam a nossa percepção da aprendizagem do aluno? Eu já falei um bocadinho sobre isto, mas queria dar aqui uma má notícia à pessoa que fez aqui numa provocaçãozinha, à pessoa que fez esta pergunta.
A única forma de termos a certeza que o aluno está a ouvir a nossa aula e não está a fazer outra coisa é tornar a nossa aula mais apelativa do que essa coisa. E eu sei que isto é elevar brutalmente a fasquia, mas isto é verdade. Portanto, nós temos que tornar a tarefa interessante, não é? Mas sim, claro que eles de vez em quando irão. Ainda assim, mesmo que de vez em quando vão, será que estavam com atenção? Será que não estavam? O ideal é que não vão, mas o mundo não é perfeito, não é? Portanto, muitas vezes não irão, muitas vezes estarão simultaneamente distraídos, de vez em quando com alguma outra coisa. Volto a dizer que fazer perguntas ao aluno durante a aula, manter a interação, é muito importante para ele se manter focado e não estar a usar outros dispositivos que lhe perturbem a atenção. E pronto, é tudo. Muito obrigada pela vossa atenção. Espero ter contribuído para vos ajudar. Aqui numa nota final, só voltar a lembrar que de facto esta situação é difícil e temos todos que aceitar isto, mas que existem dicas para nos ajudarem e, portanto, espero que estas tenham sido úteis. E relembro que nos primeiros slides tem o meu endereço e, portanto, se algum aspecto não ficou bem respondido ou se ficaram com alguma dúvida, escrevam-me que eu irei responder. Muito obrigada pela vossa atenção.